E eu tenho aqui o Vitor Henrique Ataíde de Moraes, de 23 anos. Me traz esse próximo caso aí. Vocês lembram desse rapaz? Pois é, esse rapaz continua internado na Santa Casa de Ribeirão Preto. Esse é o entregador de aplicativo de comidas que sofreu vários tiros de arma de fogo durante uma discussão de trânsito que nós trouxemos também aqui no nosso Cidade Alerta. Falamos ontem sobre isso. E é possível que ele precise, inclusive, passar por uma cirurgia. Sabe por quê? Porque ele corre risco de ficar sem o movimento das pernas. Eu, quando cheguei na redação hoje, entrei em contato com ele e conversei com o Vitor, ele dentro do hospital. E falei, Vitor, seria importante a gente ter um depoimento seu para entender o que é que realmente aconteceu e como é que você está. Lembre-se que foi uma discussão de trânsito em que um agente afastado da Fundação Casa simplesmente pegou uma arma e acabou atirando. Uma discussão entre eles. A gente não sabe quem está certo e quem está errado. A consequência é, o Vitor tomou tiro e está no hospital, prestes a perder o movimento das pernas. E o Vitor prontamente mandou o vídeo aqui para o nosso Cidade Alerta, falando sobre o estado de saúde, o que aconteceu, inclusive também a expectativa, o que falam os médicos. Deixa eu soltar para vocês o vídeo que o Vitor mandou aqui para o nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Boa tarde, Rodrigo. Olha, eu tô melhorando, graças a Deus. Meu quadro é estável. Estou com uma bala alojada na coluna, né? Eu creio que logo eu vou melhorar, se Deus quiser. O que eu quero é justiça, né? Porque eu não mereci, eu estava trabalhando, né? O cara estava muito alterado, passando entre os carros. E ele passou por mim, quase me derrubou. E eu buzinei para ele e falei, acerta, senhor. Ele me deferiu vários palavreados, né? Foi muito rude. E ele parou o carro, eu parei a moto, eu falei, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei assustado até mesmo, mas aí ele pediu, né? Falou, me dá, pega pra mim, pega pra mim. A mulher dele acabou dando uma arma pra ele, tava embaixo do banco. Ele chegou até a mim, eu me joguei no chão. E ele falou, então você vai atirar? Então toma. E me desferiu vários golpes. Os médicos falou que é um processo delicado, né? Que eles só podem operar eu assim que eles tiverem uma certeza, né? Porque a bala, ela tá alojada na minha coluna. E como eu tô com uma das pernas paralisada, então eles estão meio assim de mexer, né? Minha família toda comigo aqui, minha esposa, grávida de 6 meses. E eu creio que vou ficar bem. E muito obrigado por todos aí que estão se preocupando comigo. Quem atirou no Vitor nessa discussão de trânsito é o Jefferson Luiz Ramachotti. Ele está foragido. Esse homem simplesmente sumiu. Esse homem é funcionário da Fundação Casa, mas está afastado das funções por problemas de saúde. E aí eu quero a participação de vocês no nosso WhatsApp. Pelo seguinte, entrei em contato hoje com o pessoal da seccional e, óbvio, sempre fui muito bem atendido. Aliás, agradeço sempre o respeito que eles têm por nós e nós temos por eles também. Só que muitas vezes, quando a gente pede informação, os delegados até têm a intenção de nos ajudar, mas eles são barrados por algumas coisas que a gente não consegue entender por quê. Como ele é um funcionário do Estado, é um trabalhador da Fundação Casa e ele está afastado, infelizmente, o meio de se saber o que realmente aconteceu fica lá em São Paulo para a gente descobrir. Os delegados aqui estão proibidos de falar qualquer tipo de coisa, porque a coisa já vai para uma outra esfera. E é por isso que eu quero o WhatsApp de vocês. Pelo seguinte, primeiro, o cara é um funcionário do Estado. O cara trabalha numa Fundação Casa, ou seja, o salário dele vem do nosso imposto. Se o cara trabalha numa Fundação Casa, ele tem que estar muito bem preparado para ele trazer esses jovens que por algum motivo vão para a criminalidade e precisam voltar para a sociedade. Ah, Pagliani, mas ele está afastado há 2 anos por problemas de saúde. Ok, você acha que o Estado me respondeu qual é o problema de saúde que esse homem tem?
Não, eu não sei. Eu fico aqui imaginando que pela pressão e pelo trabalho, que não é fácil trabalhar na Fundação Casa, isso a gente sabe, pode ser, uma hipótese que eu estou levantando aqui, é que esse homem esteja com algum problema psicológico. É uma hipótese, eu não estou afirmando, estou falando de hipótese, coisa que acontece muito. Se esse homem tem um problema psicológico, partindo da hipótese nesse sentido, como é que esse homem tem porte de arma, como é que esse homem anda armado? Se ele está com o psicológico abalado. Lembrando, é uma hipótese. Alguém fiscaliza isso? Nesse país, alguém vai fiscalizar alguma coisa? Como é que o cara anda armado, sendo que o cara está afastado por problema de saúde de uma Fundação Casa? E aí eu quero a participação de vocês, né? 99305-4405. Eu tenho uma reportagem para vocês e daqui a pouco eu vou ler as mensagens. Solta aí. Deitado na cama do quarto do hospital, Vitor gravou um vídeo. Eu estou melhorando, graças a Deus. Meu quadro é estável. Estou com uma bala alojada na coluna, né? Eu creio que logo eu vou melhorar, se Deus quiser. O entregador de 23 anos contou como tudo aconteceu. Eu estava trabalhando, né? O cara estava muito alterado, passando entre os carros. E ele passou por mim, quase me derrubou. E eu buzinei para ele e falei, acerta, senhor. Ele me deferiu vários palavreados, né? Foi muito rude. E ele parou o carro, eu parei a moto, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei assustado até mesmo, mas aí ele pediu, né? Falou, me dá, pega pra mim. A mulher dele acabou dando uma arma pra ele, tava embaixo do banco. Ele chegou até a mim, eu me joguei no chão. E ele falou, então você vai atirar? Então toma. E me desferiu vários golpes. Essas fotos são do momento em que Vitor Henrique Ataíde de Moraes era socorrido por uma ambulância do SAMU. Foram pelo menos 7 disparos. A caixa de transporte do entregador ficou caída na calçada ao lado do capacete que ele usava. Uma câmera de segurança gravou o motorista do carro em fuga. Ele avança no sinal vermelho. A polícia conseguiu chegar até a casa do atirador porque testemunhas que estavam num bar anotaram a placa do veículo. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram recebidos pela esposa dele, que informou que o marido atirou porque o entregador fez gestos como se estivesse armado. Ela disse ainda que depois do crime ele deixou o carro com a arma na garagem e saiu em outro veículo. Vitor foi atingido por 3 tiros e ficou com um projétil alojado na coluna. Ele espera por uma cirurgia. Os médicos falaram que é um processo delicado, né? Que eles só podem operar eu assim que eles tiverem uma certeza, né? Porque a bala está alojada na minha coluna. E como eu estou com uma das pernas paralisadas, então eles estão meio assim de mexer, né? A esposa do entregador falou com ele durante o socorro. Ele estava desesperado, com medo, porque ele disse que ele ia morrer, que ele estava sangrando muito, que ele levou muito tiro. E ele estava achando que ele ia morrer, desesperado. Não vou voltar para casa mais. O moço, ele atirou em mim à toa. Eu fui falar para ele que ele estava errado, ele não gostou, ficou discutindo comigo e atirou em mim à toa, troco de nada. Josiane está grávida de 6 meses e não se conforma com o que aconteceu. A gente fica revoltado, porque não poderia ser outra pessoa, não ser só ele, né? E hoje em dia ninguém respeita o motoboy, é uma coisa muito complicada. Vitor começou a trabalhar como entregador há 1 mês, depois que ficou desempregado. Indignados com o que aconteceu, motociclistas fizeram uma manifestação pedindo um corredor exclusivo para motoqueiros. Esse movimento é em pró do que aconteceu com o motoboy no dia 16 à noite, referente aí aos disparos realizados pelo agente que estava afastado 2 anos do serviço público da Fundação Casa, tá ok? E deferiu numa briga de trânsito, tá? Quando o motoboy estava desarmado. Então, essa passeata é para cobrar da justiça, do Poder Judiciário, o processo, né? Para que não fique impune em relação a isso. Isso é a primeira pauta. A segunda pauta é para pedir segurança no trânsito, porque Ribeirão cresceu, tá? E nós estamos vendo aí corredores para bicicleta, mas não estamos vendo corredores para motocicleta, que poderia evitar muita briga de trânsito. O entregador diz que está bem,
e confiante na recuperação. Minha família toda comigo aqui, minha esposa, grávida de 6 meses. E eu creio que vou ficar bem. E muito obrigado por todos aí que estão se preocupando comigo. Pois é, aí a Secretaria de Segurança Pública disse que está investigando e não vai se posicionar nesse momento. A Fundação Casa também não respondeu. Ontem a Fundação Casa disse que Jefferson está afastado há 2 anos por problemas de saúde e que não recomenda funcionários ter armas de fogo. A Santa Casa diz que Vitor continua internado com uma melhora clínica de ontem para hoje. O quadro é estável, ou seja, nem melhorou nem piorou. E a equipe médica está avaliando ainda a evolução do quadro, né, para agendar uma cirurgia para retirar a bala. Mas não se sabe ainda se ele vai ter consequências disso tudo, se ele vai ter mesmo a perda do movimento das pernas. E as pessoas estão escrevendo aqui de várias formas. Pagliani, precisa saber que condição psiquiátrica esse funcionário da Fundação Casa está. Pois é, e é isso que nós estamos cobrando. Porque é o seguinte, gente, eu não estou aqui ao lado do Vitor e eu não posso ter um julgamento que o Vitor está certo ou errado. Sabe por quê? É uma briga de trânsito. Briga de trânsito, você sai xingando, você sai vendo. É aquela confusão. Está errado. Está errado. Os dois estão errados de discutir. Agora, a partir do momento que um pega e atira, aí o erro cai muito mais para aquele que pega a arma e fere o outro, né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Não dá, não dá. Já estou vendo aqui uma hora que vamos passar apertado por conta disso, Pagliani. Pois é, tá complicado mesmo. Ó, esse cara aí, ela coloca aqui, tem que pagar pelo que fez. E aí eu digo o seguinte, cadê esse homem que não chega com advogado e não se apresenta à delegacia de polícia e não coloca a versão dele, né? E vou dizer uma coisa para vocês, antes que mostrem assim, Pagliani, mas vocês não sabem quem é o Vitor, porque já surgiu isso. E eu vou soltar aqui para vocês saberem. E até falei com o Vitor hoje pelo telefone sobre isso. O Vitor, quando ele tinha 19 anos, ele se envolveu com uma menina de 13, acabou tendo uma discussão com a menina, ele disse que a menina o traiu, aquelas coisas todas, houve uma agressão naquele episódio, virou caso de polícia e ele pagou pena pelo que ele fez. Mas, gente, isso foi lá atrás. O cara fez, o cara pagou, não tem nada a ver o que ele fez no passado com o que está acontecendo agora. E as pessoas muitas vezes estão querendo misturar. Aí é a consciência do Vitor que vai dizer, aqui no nosso Cidade Alerta é puramente o seguinte, quem é esse cara que numa discussão de trânsito pega uma arma, afastado de uma Fundação Casa e sai atirando em qualquer um e depois foge? Aí não dá, né?